Prego hoje, irmãos, o último sermão da série Mais Gratidão, Menos Murmuração. E sinceramente eu vou ficar com saudades deste tempo de reflexão em torno deste tema. Mas já anuncio aos irmãos que no próximo domingo já estaremos descortinando, começando a pensar, e vamos fazê-lo por 3 meses. A ideia será de mais serenidade e menos ansiedade. Mas, como tenho sempre feito, quero oferecer-lhes um tema específico para a reflexão da manhã. Quando a expectativa se transforma em murmuração. Mas antes de ler o texto que aí está, João no capítulo 10, versos 22 e 29, os irmãos já estão abrindo as Bíblias, quero recordar-lhes aquela que é a atitude desta semana que nós estamos prorrogando. Porque nós queremos que alguns vídeos, aliás eu nem sei, pastor Antenor tem noção se alguns vídeos já estão chegando? 2 ou 3, irmãos, é muito tempo. Se a gente juntar 2 ou 3, 15 segundos de cada um, mas eu sei que os irmãos ainda estão esperando para fazer a gravação do seu vídeo. Não deixe de testemunhar, porque qual é a atitude desta semana? Testemunhar daquilo que você aprendeu com a gratidão ao longo deste tempo. E o que é que você deve fazer? Além de compartilhar com seus amigos, familiares. Qual é a atitude? Grave um vídeo de 15 segundos, com o seu testemunho. Você vai dizer o que foi que aprendeu ao longo desse tempo, como foi impactada a sua vida, e aí você vai enviar este vídeo, um pequeno vídeo, que você já sabe, deve ser feito na horizontal, igual aquela rede de televisão que tem nos copiado, infelizmente, mas 15 segundos de gravação, posição horizontal, você envia para este e-mail que aí está, ibfavidaqueeuquero@gmail.com. Nós vamos editar esses vídeos, vamos juntá-los e vamos apresentá-los. Se só forem 2 ou 3, serão apresentados 2 ou 3. Se forem 30, 60, 90, nós vamos apresentar os 30, 60, 90, vamos usar as redes sociais para isso. Peço que vocês, especialmente os mais jovens, que parece que se identificam muito mais com essa linguagem. Para a gente depois dos 50 isso é um pouco mais complicado de fazer. Já viu alguém da minha idade tentando fazer uma selfie? É curioso, não é? É curioso, a gente não consegue se enxergar e aquele pessoal desse tamanho chega lá, faz numa rapidez enorme, enorme. Faça, portanto, ou grava o seu vídeo e envie para este e-mail que aí está. Eu acredito que a esta altura você já abriu a sua Bíblia em João capítulo 10, versos 22 e 29. A 29. O texto diz assim: E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vos tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém, repito, ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus por isso. Eu tenho percebido que um dos caminhos mais curtos, se não o mais curto para a frustração, é na verdade a expectativa. E quanto maior a expectativa, maior a frustração. E se a expectativa for uma expectativa irreal, frustração na certa, decepção na certa. E o pior é que a gente estende esse tipo de ciclo até aos relacionamentos. Nós esperamos por demais de alguém. Nós imaginamos que podemos até controlar ou fazer com que ele responda ou tome aquela atitude que esperamos. Só que com o passar do tempo nós percebemos que não é assim que a vida funciona. E o resultado talvez seja um ciclo onde ficamos aprisionados de espera, decepção, espera, decepção. Talvez esse seja, quem sabe, um dos maiores problemas nas relações afetivas em nossos dias. Mas deixe-me lhes dizer, não compreender a vontade de Deus deixa a alma suspensa. Você cria uma certa expectativa sobre aquilo que vai acontecer.
Você espera que Deus lhe responda. Você busca o entendimento ou discernimento espiritual. Você imagina que aquilo que você aguarda está prestes. Deus há de fazê-lo. E quando isso não acontece, eu gosto muito dessas descobertas de expressões curiosas. O texto sagrado diz que os judeus se aproximam de Jesus e eles usam isso, vejam só. Rodearam-nos, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Você já teve a sua alma suspensa em algum momento de sua vida? Eu já ouvi outras expressões acerca da alma. Eu já ouvi alma perdida, né? Tem uma alma mergulhada em gordura animal, que algumas vezes as pessoas usam para falar de pessoas queridas. Existem almas das mais diferentes, mas alma suspensa. A gente fica imaginando o que está por trás dessa declaração. Como é que se pendura a alma de alguém? Como é que se suspende a alma de alguém? Viver nessa expectativa é, de alguma forma, angustiante. Mas aí eu retorno ao texto sagrado. E eu quero lhe dizer o seguinte. Primeiro, ouvir a voz de Deus é uma questão de sensibilidade. Sensibilidade. Especialmente em relação àquilo que está acontecendo à sua volta. Deus costuma falar com as mãos. O que é que eu quero dizer com isso? Deus age, esperando que você o escute. Deus fala a partir das suas mãos, da ação, daquilo que Ele está realizando no mundo. Para mim isso fica muito claro na resposta dada por Jesus. Isso no capítulo que mencionei, capítulo 10, versículo 25. E eu quero fazer a análise dessa resposta de Jesus de trás para frente. Eu quero primeiro que você pense naquilo que ele diz no versículo 25, na segunda parte, na parte B. Quando ele diz assim: as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. O que é que ele está dizendo? Eu tenho falado a partir das minhas ações. E na minha percepção, irmãos, à medida que leio o texto sagrado, eu percebo que Jesus aqui está fazendo uma referência ao milagre registrado no capítulo anterior. A cura daquele cego de nascença, que foi registrada pelo Evangelho de João, exatamente no capítulo 9. Isso me mostra que um milagre ele não é um fim em si mesmo. O milagre precisa ser na minha vida e na sua vida uma experiência pedagógica. Alguma coisa Deus quer falar na minha vida, Deus quer falar com você, quando Ele opera, quando Ele age. Deus age assim, irmãos. Age com um propósito muito claro de falar ao meu coração, falar ao seu coração. Aliás, quando João vai chegando ao final do Evangelho, ele diz claramente que Jesus fez muitos outros sinais, e sinal é uma forma do Evangelho joanino se referir aos milagres de Jesus, mostrando que o milagre ele aponta para algo que é maior que ele. E aí no capítulo 20, 31, ele chega a dizer que os milagres ou os sinais foram realizados por Jesus para que creais que Jesus é o Cristo. Portanto, aquilo que Deus faz é aquilo que Ele fala. Deus fala a partir das suas ações e de suas intervenções no mundo. É fácil, por exemplo, fazer este paralelo do capítulo 10, capítulo 9. Está com a Bíblia aberta? Veja o capítulo 9, versículo 4. No versículo 4, Jesus usa praticamente as mesmas palavras que mencionei há pouco, do versículo 25, na segunda parte, lá do capítulo 10. Ele diz: antes de realizar um milagre, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Consegue fazer a comparação? Naquele versículo 25 do capítulo 10, as obras que eu faço em nome de meu Pai. No versículo 4 do capítulo 9, as obras daquele que me enviou. Há um paralelo muito claro. Jesus está dizendo: eu tenho falado, eu tenho respondido a esta pergunta. As minhas ações, os milagres que tenho realizado, apontam nessa direção. E o milagre do cego de nascença, para mim, ilustra muito bem tudo isso. Por quê, irmãos? Por que digo isso? Porque este homem foi alcançado pela bênção de Deus, antes mesmo de professar a fé nele, no Cristo. O que é que me leva a crer? O que me leva nessa direção? No capítulo 9, versos de 35 a 38, está escrito assim:
Jesus já havia realizado o milagre. Aquele que era cego entrou no templo, foi questionado pelas autoridades religiosas. Passado algum tempo, Jesus se encontra com esse homem. E veja só o que o texto registra. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Eu repito, este homem foi curado sem qualquer entendimento acerca de Jesus. O milagre foi realizado. Depois de curado, Jesus o confronta para que ele identifique em Cristo, em Jesus de Nazaré, o Messias que havia de vir. Aí vejam o que acontece ao final, irmãos. E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Vejam a resposta. Ele disse: creio, Senhor. E aí o texto sagrado diz que ele o adorou. A adoração deste homem só aconteceu depois. Por isso eu insisto, os milagres não são um fim em si mesmo. Eles são a maneira de Deus falar a minha vida e alcançar a minha vida, alcançar o seu coração. Provavelmente, irmãos, e aqui eu vou até retirar a palavra provável, mas certamente, todo milagre de Deus tem um propósito: levar-nos à adoração. Levar-nos à fé que se manifesta a partir da adoração. Aquilo que Deus tem realizado na sua vida, sabe por que Deus tem me abençoado? Sabe por que Deus tem abençoado a sua vida, minha irmã? Por uma razão: para que você se torne um adorador, para que você se torne um adorador, porque isto que foi o propósito de Deus lá na criação, é um resgate do propósito do Senhor na minha vida e na sua vida. Mas deixe-me dizer, você que está com a alma suspensa e busca discernir a vontade de Deus ou ouvir a voz de Deus, há uma segunda coisa que você precisa saber: ouvir a voz de Deus só é possível através da fé. Para ouvi-lo é preciso escolher entre ouvir com os ouvidos do corpo ou ouvir com os ouvidos da alma. E algumas vezes você vai precisar colocar tampão no ouvido, algodão no ouvido, sabe, nestes? Porque você mesmo e as pessoas que estão à sua volta vão falar de forma diferente daquilo que Deus está falando à sua alma. Há certas coisas, irmãos, que a gente só consegue escutar com o coração, só consegue escutar com a alma. E escutar a voz de Deus é exatamente assim. Eu fico impressionado porque é um princípio bíblico, muitas vezes esquecido por parte de muitos, mas que para mim representa a própria resposta de Jesus. Naquele capítulo 10 que mencionei, lembram que eu disse: olha, vamos fazer o entendimento do versículo 25 de trás para frente? Veja a primeira parte do versículo 25. Já vos-lo tenho dito e não o credes. Já vos-lo tenho dito e não o credes. Eu continuei a pensar nestas coisas, irmãos, e quer saber? Eu vou dizer algo a você, eu espero que você entenda de uma vez por todas. Está sentado? Está sentado? Sabe aquilo que você costuma dizer: Deus não me respondeu? Eu me atrevo a dizer nesta hora que Deus já lhe respondeu. O problema não está nos lábios do Senhor, está nos seus ouvidos, está nos meus ouvidos. Grande parte das respostas que esperamos da parte de Deus já nos foram dadas. Os judeus estão ali perguntando: olha, eu quero saber se é isto mesmo, se não é. Jesus disse: eu já falei, eu já lhe disse. E deixe-me ilustrar isso novamente com o capítulo 9. O capítulo 9 para mim eu gosto de perceber essas coisas, sabe, irmãos? Porque aqueles homens que estavam no templo e que viram aquele que era cego de nascença curado, começaram a interrogar. E diz o texto no versículo 10, capítulo 9. Eles se aproximam daquele que era cego, e a Bíblia diz assim: diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Como foi que isso aconteceu? Parece-me que pacientemente no versículo 11, aquele que era cego responde com detalhes, e ele diz assim: ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Com detalhes, a narrativa, a descrição do milagre que havia ocorrido com ele.
Só que o tempo passa, irmãos, e a gente sai do versículo 11 e lê o versículo 15. Veja o versículo 15, o que acontece. Agora, um segundo momento de interrogatório. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E aí, escutem a resposta. Agora já é resumida, parece que ele já está perdendo a paciência na resposta. Ele encurta o milagre e diz assim: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Eu sei que a Bíblia não vem com entonação, mas a sensação que eu tenho é que ele olha assim para um lado, olha para o outro e diz: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Só que o texto sagrado continua, e observem o que acontece nos versos 26 e 27. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? 3 vezes, irmãos. Aí nesta altura, ou a esta altura, aquele que era cego, ele disse: olha, eu era cego, mas parece que vocês é que são surdos. Respondeu-lhe: já vos disse e não ouvistes. E agora ele usa de uma ironia britânica assim, sabe, muito curiosa. Ele olha para aquela gente e diz: para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-se também seus discípulos? E aí ele provoca a ira dos judeus que estão à sua volta. Eu tenho 2 coisas para lhe dizer, uma boa ou uma ruim. Começo pela qual? Pela ruim? O pessoal aqui está dizendo que é pela ruim. Vou obedecer-lhes. Tome muito cuidado, porque gente desiste de gente. Aquele homem, mesmo depois de ter sido alvo do milagre de Deus, ele desistiu. Já falei uma vez, já falei 2 vezes, já falei 3 vezes. Gente desiste de gente. Eu cresci ouvindo uma expressão lá em casa, não me perguntem em que circunstâncias, mas de vez em quando eu via assim: paciência tem limite. Gente desiste de gente. Por maior que seja o amor dele e dela por você, não brinque com isso. Porque um dia pode ser que pela 3ª vez você pergunte, e ele olhe para você e diz: eu já respondi, eu já disse o que tinha que dizer, eu já fiz o que eu tinha que fazer. E aí vem aquele desejo pilatiano de lavar as mãos e dizer: agora é com você. Ou em outras palavras, num português não muito clássico, se vire. Eu quero só lembrar, e esse texto não está aqui, não vai ser projetado, algo que Provérbios capítulo 29, versículo 1 diz. E quem lê esse versículo precisa registrar na alma, sabe, irmãos? Ele diz assim: quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente. Gostou do texto, foi? Mas não use como arma não. Eu sei que a Bíblia é espada, viu, minha irmã? Mas aprenda isso. Provérbios capítulo 29, 1. A pessoa erra, insiste no erro, muitas vezes repreendida, aí a Bíblia diz: olha, vai acabar sendo destruído sem aviso, e sem remédio. É o que está escrito. Mas aí eu comecei pela coisa ruim, não foi? Mas deixe-me dizer a coisa boa: Deus não desiste. As pessoas podem até desistir, mas Deus não desiste dos seus filhos, irmãos. E que esta seja a esperança de sua alma. Esta seja a esperança de sua alma. Mas há uma terceira coisa que você precisa compreender na manhã de hoje. Você que vive com a alma suspensa: pastor, eu estou numa expectativa tão grande, as coisas não acontecem. Eu tenho perguntado a Deus: Senhor, o que queres? Eu tenho feito jornadas de oração, eu tenho participado de tudo quanto eu vejo oração, eu participo. Ouvir a voz de Deus é para quem tem alma de ovelha. É uma questão de discernimento espiritual. Vou repetir. Ouvir a voz de Deus é para quem tem alma de ovelha. É uma questão de discernimento espiritual. E aqui eu quero mencionar-lhes um princípio muitas vezes esquecido, que o apóstolo Paulo apresenta quando escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14. Ele diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura,
Aí o texto prossegue: e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Bom, eu tenho algo para lhe dizer também hoje. Talvez a sua falta de discernimento esteja evidenciando que você nunca se converteu. As igrejas nossas, irmãos, estão cheias de gente, membros da comunidade, e que nunca foram convertidos. Porque o que o texto está dizendo é que o homem natural não consegue discernir. O homem que não foi alcançado pela graça, ele não consegue discernir. Mas quando a graça de Deus e o Espírito Santo de Deus toma conta da vida de um homem, não há como não compreender aquilo que Deus está revelando aos seus filhos e filhas. Sabe por que você não está entendendo? Porque você está longe de Deus. Sabe por que você não está compreendendo? Porque a alma de ovelha está sendo sufocada dentro de você. Sabe por que você não entendeu? Porque você ainda não foi transformado. É lobo com pele de ovelha no meio do povo de Deus. E enquanto não houver uma mudança radical, e a maior parte dos problemas que enfrentamos como igreja, irmãos, são resultados disso, porque ninguém, irmãos, vai conseguir o alvo da consagração, da santificação, se antes não houver a regeneração. A regeneração é o princípio de tudo. E quando eu digo essas coisas, apesar do tom muito enfático, eu quero dizer que quem disse isso foi Jesus. Lembra do capítulo 10 que lemos, versículo 27? Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Está aí um vídeo que mandei. Talvez você já tenha visto. Eu vou pedir que as lâmpadas vão ser apagadas, os irmãos vão acompanhar. Eu pensei em como explicar-lhes isso, mas a melhor forma foi através da imagem. Pode colocar. Uma experiência curiosa numa fazenda. One more time. As pessoas foram desafiadas a chamar as ovelhas do outro lado da cerca. Foi a primeira, a segunda foi. Uma terceira pessoa aceitou o desafio. Então chega a vez do pastor das ovelhas. Veja o que acontece. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. This is right surprise. Oh my God. This is amazing. This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. É uma questão de natureza transformada, irmãos. E eu tenho algo muito maravilhoso para lhe dizer. Sabe o que é que Jesus diz quando termina de dizer isso? Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Sabe por que sua alma está suspensa? Você está se sentindo assim, arrebatado, não é, irmãos? Tirado de dentro do corpo, arrancado. Sabe por quê? Porque a segurança de uma ovelha está nos braços do seu pastor, irmãos. E eu volto a dizer, eu insisto, é preciso discernir a vontade de Deus. Mas caminho para o fim, mostrando que diante de tudo isso existem 5 possibilidades ou 5 possíveis respostas para o seu drama de alma suspensa. Tudo bem? Primeira possibilidade: Deus ainda não lhe respondeu. Pode acontecer isso? Claro, meu irmão.
Quando Deus diz espere, esperar também é resposta. Espere também é resposta da parte do Senhor. Se isso tem acontecido, sabe qual é a palavra de Deus para você? Não murmure, espere. Não murmure, espere. Sabe aquele homem, irmãos, que foi curado do capítulo 9? A Bíblia diz no versículo 1 assim: e passando Jesus viu um homem cego de nascença. Ele nasceu cego. Com a evolução do texto, quando os pais daquele rapaz já curado é indagado, é questionado pelos fariseus, os pais daquele rapaz dizem assim: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Não está se tratando de uma criança. O texto não está dizendo que pouco depois de ter nascido, muito tempo passou, até que Jesus de Nazaré passou, viu aquele homem e resolveu curá-lo para a glória de Deus. É o que está escrito. Jesus diz que a enfermidade pode ser para a glória do Senhor, e eu creio nisso. Mas algumas vezes, irmãos, anos se passam até que isso aconteça. Se é o seu caso, eu vou repetir: não murmure, apenas espere. Segunda possibilidade: se você continua com essa sensação de que a alma está suspensa, talvez a possibilidade seja o seguinte, ou a resposta possível: Deus já lhe respondeu, mas a resposta não é aquela que você gostaria de ouvir. Por isso você insiste nessa dúvida na sua alma, porque Deus está lhe dizendo aquilo que não era bem isso que eu gostaria de ouvir da parte de Deus. Aí procura o pastor e diz: pastor, Deus está em silêncio. Está não. Tem falado e falado por diversas vezes ao longo de sua vida. A questão é que a resposta de Deus não está alinhada ao seu desejo pessoal. Nesse caso, não murmure. Deus sabe o que é melhor para você. Na história daquele homem, no versículo 16, mesmo reconhecendo o milagre, a Bíblia diz o seguinte: então alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Eles queriam um Messias que fosse submisso às leis, ou a lei que eles mesmos estabeleceram como insubstituíveis, como inamovíveis, como pétreas. Vem Jesus e diz: eu sou o Senhor do sábado. Quando Deus age de uma forma diferente daquilo que você espera, o que é que você faz? A alma continua em suspensa? Não, meu irmão. Não murmure. Não murmure. Deus sabe o que é melhor para você. Mas existe uma outra possibilidade ainda. Terceira possibilidade: Deus já lhe respondeu, mas você sabe que precisará pagar um alto preço para obedecê-lo. Já aconteceu isso com você? Eu tenho perguntado ao Senhor, mas a resposta de Deus tem um preço altíssimo. Eu vivo no Getsemane, dizendo: Senhor, passa esse cálice de mim sem que eu beba. Senhor, passa esse cálice de mim. Eu não tenho estrutura para isso. Posso lhe dizer? Não murmure, submeta-se. Vou repetir: não murmure, submeta-se. Naquela história do cego de nascença, no versículo 22 do capítulo 9, a Bíblia diz que os pais daquele rapaz tiveram dificuldades em responder. E lembram que eles disseram: vá perguntar a ele, ele já tem idade. Sabe por que eles disseram isso? A Bíblia vai explicar. A Bíblia diz o seguinte no versículo 22: os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. E agora eu faço o quê? O que é que eu faço? Eu sei que ele é o Cristo, mas se eu disser: esse homem é o Cristo, eu vou ser expulso da sinagoga. E ser expulso da sinagoga não é somente ser colocado para fora de uma comunidade religiosa. Você está sendo colocado para fora da família. Você está sendo banido da sua relação familiar. As pessoas vão ver você como um traidor. E agora o que é que você faz? E agora o que é que você faz? A palavra de hoje para você é: não murmure, submeta-se. Mas talvez ainda não seja isso o desconforto ou a causa do desconforto da sua vida. Deixa eu lhe mostrar uma quarta possibilidade. Deus já lhe respondeu, mas você busca outras explicações para tudo o que está acontecendo. Já percebeu que às vezes assim, não foi coincidência. Aquela pessoa, porque o pastor falou da minha vida ali, parecia que ele estava falando comigo, mas só pode ser uma coincidência. Ou então foi você.
Você comentou com o pastor e o pastor produziu um sermão pensando nesse princípio. Não é possível que eu abri a Bíblia agora, eu disse, Senhor, eu quero ler a tua palavra, e a Bíblia falou disso. Aí eu disse, não, Senhor, caiu na página errada, eu fui para diante e lá estava de novo. Eu fechei e disse, não, eu vou ouvir um louvor. Coloquei na rádio, o camarada estava cantando a minha história. O que é isso? E por mais sinais que Deus esteja derramando, você está procurando uma outra explicação. Não murmure. Acredite. Na experiência daquele que era cego de nascença, no capítulo 9, versos 8 e 9, não 90, aí o texto vai dizer assim: são os vizinhos, viu, daquele homem. Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Aí uns diziam, é este. E outros diziam, parece com ele. E o camarada dizia, sou eu. Vejam só, irmãos. Vizinho, não é ele, não é não. Olha, ele não foi para nenhuma clínica para rejuvenescimento, tratamento capilar, não perdeu peso, não pintou o cabelo. Era o mesmo homem. Eles olham e dizem, não pode ser ele. Parece com ele, mas não é. O camarada olha para eles todos e diz o quê? Sou eu! E sabe o que é que eles dizem? Não. Você já viu essas histórias de gente que está vivo e tem que provar que não está morto? E comparecem a algumas repartições. Aliás, um dia desse eu vi um camarada que decretaram que ele estava morto, ele dizendo, eu estou aqui, eu estou vivo, e ele não conseguia provar que estava vivo. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes qualquer explicação é melhor do que eu ter que reconhecer que foi Deus quem agiu. Por isso, se algo assim está acontecendo com você, não murmure, acredite, derrame-se em fé na presença do Senhor. E a quinta e última possibilidade, viu? É possível que existam outras, pastor? Sim, é claro. Não quero esgotar aqui as alternativas, mas eu quero ser muito direto, bastante direto com você. Talvez o seu problema esteja aqui. Deus já lhe respondeu, mas você está preso a tradições e ao passado. Se for isso, não murmure. Converta-se. Mas pastor, eu sempre fiz assim. Eu sempre fiz isso. Na história de nossa casa, nossa família é a família fundadora dessa igreja. Nós sempre, pastor, eu nunca fui para a escola bíblica dominical, não vou mudar esse momento aqui. Eu nunca fui de todos os domingos à igreja, eu vou quando eu posso. Culto de oração para mim é uma coisa assim, só no aperto, só na prensa, só na provação é que, para mim, culto de oração é isso. É quando você está na UTI, aí você corre para cuidar do seu problema no culto de oração. Peraí, você se acostumou com isso? Vive uma tradição religiosa, todo domingo você se levanta, meu irmão, senta no mesmo banco, sabe aquela canção, todo domingo ele faz tudo sempre igual, se acorda às 8h30 da manhã, porque para chegar tarde, não é, irmãos? No culto, se atrasa e ainda vem com um sorriso não pontual, e já pega o culto na metade. É assim, irmãos, e a vida vai passando. Naquela experiência de cura, do capítulo 9, veja o versículo 28. Sabe qual foi o momento que eles respondem isso? Quando aquele que era cego pela terceira vez foi indagado. Como foi que aconteceu? O que foi que ele fez com você? Lembra que ele perdeu a paciência? O que foi que ele disse? Vocês também agora querem se tornar discípulos? Vejam a resposta. Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Nós somos discípulos de Moisés. A tradição mosaica, a lei mosaica é aquela que seguimos. Nós não somos discípulos de Jesus, sem entender que tudo quanto Moisés escreveu apontava para quem, meus irmãos? Para Jesus. Que tudo quanto Deus havia realizado na história apontava para quem? Para Jesus. Por isso, se este for o seu caso, não murmure, converta-se, torne-se ovelha, escute a voz do pastor. Quando ele gritar, eu não vou repetir aqueles gritos porque não teria capacidade para fazê-lo, mas quando ele começar a gritar seu nome, Roberto, Roberto, lá vai você, caminhando por entre o gramado, descendo o morro. Sabe por quê? Porque o meu pastor está me chamando. Sabe por que um dia eu deixei a casa dos meus pais? Eu tinha 17 anos. As pessoas me perguntavam o que é que eu ia fazer no Recife. Sabe qual foi a minha resposta? O meu pastor está me chamando. O meu pastor está chamando.
Sabe por que um dia eu vim para cá, para Maceió, sem entender nada? Porque eu entendi. O meu pastor está me chamando. Sabe por que você precisa tomar algumas decisões na sua vida? Porque o seu pastor está lhe chamando. E sua alma é alma de ovelha. Deus está lhe dando a oportunidade de aproximar-se dele com uma promessa. Uma promessa. Lembra-se qual é a promessa? Ninguém arrebatará você das mãos dele. Você vai encontrar segurança nos braços do seu Senhor. Você crê nisso? Estou falando com aqueles que estão nos visitando. Estou falando com aqueles que já estão congregados aqui ou participando de cultos já há algum tempo. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Entendeu que chegou um momento em que você precisa? Sabe aqueles imperativos? Eu posso repeti-los. Se você quiser, eu posso repeti-los. Só vou dizer a última parte. Converta-se, acredite, submeta-se. Deus sabe o que é melhor. Espere. São imperativos de Deus para a minha vida e para a sua vida. E qual vai ser a sua resposta? Se você na manhã de hoje aqui está e deseja entregar a sua vida nas mãos de Deus, no lugar onde você está, você vai fechar os seus olhos. Escuta a voz do seu pastor. Ele está falando ao seu coração. E se você de fato quer entregar a sua vida nas mãos de Deus, diga em sua alma: meu Senhor, nesta hora eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Diga isso a Ele. Meu Senhor, nesta hora eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu não vou me demorar, mas eu não vou deixar que você saia daqui sem lhe dar a oportunidade de tornar isso público. Se você fez essa oração, estou falando com você que tem nos visitado, você que está visitando hoje pela primeira vez, ou que tem congregado aqui já há algum tempo. Se você deseja tomar essa decisão no lugar onde você está, apenas erga uma de suas mãos e diga: pastor, ore pela minha vida, eu quero entregá-la nas mãos do Senhor. Há alguém aqui assim? Deus te abençoe, que alegria em nosso coração. Deus te abençoe, que alegria. Deus te abençoe, Cláudia, Deus te abençoe. Deus abençoe, minha irmã. Há mais alguém que assim deseja fazê-lo? Deus te abençoe, filha. Há mais alguém que assim deseja fazê-lo? Apenas levante uma de suas mãos e diga: eu me rendo. Eu deixo que Ele me abrace. Deus te abençoe, filha. Deus te abençoe. Há mais alguém que assim queira fazer? Deus abençoe, Deus abençoe. Deus a abençoe. Há mais alguém? Basta erguer uma de suas mãos. Eu quero Deus na minha vida.